37º encontro da Jornada 40, a pessoa do Espírito Santo. Veja como vamos falar agora de uma pessoa, temos que ter conhecimento dessa pessoa. Você já falou de uma pessoa? Eu vou falar para vocês da pessoa do pastor Fábio, como é que ele é, as vontades, ele gosta de comer churrasco, ele não gosta disso, ele gosta daquilo, como é que ele é, o temperamento dele, o jeito de tratar. Olha só, a pessoa do Espírito Santo, como que ele age. Quando a gente vai falar de uma pessoa, a gente fala assim, aquele lá é explosivo, aquele lá é mais tranquilo, aquele é sossegado, ixi, aquele lá é a mãe do sossego. Já conhece uma pessoa assim que é a mãe do sossego? Então, quando nós falamos de uma pessoa, nós falamos do seu temperamento, nós falamos do seu jeito de tratar, do seu jeito de falar, do seu jeito, das suas vontades, dos seus gostos, do que ele gosta, do que ele não gosta, e onde ele mora, o que ele faz, trabalha onde, você trabalha com o quê? Qual igreja que você vai? Não é assim que a gente pergunta? Ou você é de qual igreja? Eu sou da igreja eu sou da Assembleia. Então nós vamos falar de uma pessoa, principalmente nós, os crentes, vamos falar assim, e você congrega onde? Como é que é lá na tua igreja? E o que você gosta? Não, eu gosto de cantar, eu gosto o quê? Eu gosto de louvar, eu gosto de fazer o quê? Eu sou um pregador, não, eu sou líder de célula. E a gente vai falando uns dos outros e conhecendo uns os outros, ou ministrar, vamos chamar aquela pessoa para ministrar. Aquela pessoa é uma bênção, é uma mulher ungida por Deus, ela fala, Deus usa ela. Então nós temos um jeito de relatar sobre as pessoas que nós conhecemos e queremos levar adiante a mensagem. E se você tivesse que falar para alguém da pessoa do Espírito Santo? Não, eu sei falar de Jesus, mas de Jesus? Não, Jesus veio na terra, viveu aqui, foi filho de carpinteiro, Maria, José, cresceu, foi sendo abençoado em nome de Jesus. Jesus, ele atuou, ele prosseguiu no seu ministério, ele começou o ministério com 30 anos, ficou ali 30 anos sendo preparado, e durante 3 anos ele fez milagres. Se a gente falar de Jesus, a Bíblia relata muita coisa sobre Jesus. Então Jesus é uma pessoa. E quando Jesus sobe aos céus, ele manda o Espírito Santo habitar em nós. Só que o Espírito Santo também é uma pessoa. Mas como ele não é espírito? Não, ele também é uma pessoa. É uma figura, é uma forma da manifestação de Deus. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, a Trindade. E agora, falar de Jesus é fácil, Deus Pai, Deus é Criador, e falar do Espírito Santo? É isso que nós vamos falar hoje. O Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa que mudou de endereço justamente nesse episódio, nesse momento. E eu trago para vocês o livro de Atos, no capítulo 2, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Amém. Esse é o momento da descida do Espírito Santo na terra. Esse é o momento em que o Espírito Santo sai dos céus e vem habitar sobre aquele que está com a fé em Cristo Jesus. E ele desce nesse episódio do Pentecostes como línguas de fogo. E ele vai habitando. E veja só como diz o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e falavam como o Espírito Santo lhe concedia. Então, todos foram cheios do mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo, ele é um só. Ele está dentro de mim. As pessoas confundem o seu Espírito com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que está dentro de mim aqui é o mesmo Espírito que está dentro de você, que aceitou Jesus, que entregou sua vida para Jesus, que tem uma vida com Jesus. É o mesmo Espírito.
Lógico que o Espírito Santo que habita em mim, dentro de mim, vai usar os talentos que Deus colocou em mim. Ele vai desenvolver os dons que Deus colocou em mim. Ele vai trazer à existência aquilo que Deus me deu e vai produzir em mim uma obra. Então, nós não vamos ficar igualzinho um outro robozinho. Ah, recebeu o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu sou igual o irmão que é igual ao irmão. Não, o Espírito Santo é o mesmo. Então, a pessoa do Espírito vem e habita em mim, mas tem o meu Espírito, a minha alma, os meus dons. Então, o Espírito Santo que habita em mim, ele vem fazer uma conexão com o meu Espírito, limpar se existe em mim algum espírito maligno, ele sai e ele ocupa esse espaço de Deus na minha vida. Então em você há o Espírito Santo. Ah, pastor, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo, eu não oro em língua, eu não faço aquele xanabacanta lá, eu não faço aquelas coisas. Não, você recebeu Jesus, você recebe o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus vem habitar naquele que entrega a sua vida para Jesus, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que reconhece a obra da cruz, que reconhece que aquele exemplo do sangue de Jesus, que é uma obra, uma instituição do reino de Deus. Essa pessoa já começa a entender isso porque ela já tem nela o Espírito Santo de Deus. Então, você tem dentro de você a pessoa do Espírito Santo de Deus. E a pessoa do Espírito Santo que habita em você é a mesma pessoa que habita em mim. É a mesma pessoa que habita no pregador famoso. A pessoa do Espírito Santo. É a mesma pessoa que habita no irmãozinho que fica na porta da igreja. É a mesma pessoa do Espírito que habita lá na irmã de intercessão que está de joelho orando por você. É a mesma pessoa que habita lá em São Paulo, que habita lá em Israel. É o mesmo Espírito que está sobre a terra. O Espírito Santo de Deus. E esse Espiritão de Santo, assim, esse Espiritão grande, que é a parte grande, se a gente tenta fazer essa divisão, né? É uma porção do Espírito. É o mesmo Espírito que habita. Então, quando a gente fala assim, testificou o Espírito, é o Espírito Santo de Deus que testifica, me dá a tranquilidade de que em você, ou você que está falando, ou alguém que está falando, você já ouviu uma fala, uma ministração, uma oração, você fala assim, não sei, não gostei daquela fala, não entendi, eu não sei, não senti paz com aquela fala. É o Espírito Santo dizendo para você, acionando o teu discernimento, lançando no teu discernimento, olha, aquilo que está falando lá, não sou eu que estou lá. Eu não estou nessa situação. O Espírito Santo fala, eu não estou na vida dessa pessoa. Não sou eu falando com você através dessa pessoa. Então, o falso profeta, o falso líder, aquele que está dominado por Satanás e vem falar com você, o Espírito Santo que habita em você já diz, não, negativo, não sou eu que estou aí. Então, quando a gente aprende a conhecer o Espírito Santo que habita em nós e a gente se relaciona com o Espírito Santo que habita em nós, a gente sai da escravidão espiritual de terceiros. A gente tem um discernimento. Então, o Espírito, ele tem uma vontade, ele é uma pessoa, ele é a porção de Deus habitando na gente. Só que isso é tão grande, tão maravilhoso, que é difícil a nossa mente humana compreender isso. Então, a gente vai para a Bíblia, a gente vai para a verdade, entendendo que nós somos o que Deus chama de templo do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim, ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O templo, ou seja, o lugar onde recebe, acolhe o Espírito Santo. E ele habita em vós. E ele é proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Você não sabia disso? Você não sabia que você é templo do Espírito? Você não sabia que ele habita em você? Que o Espírito Santo habita em você? E você não sabia que ele é proveniente de Deus?
É isso que está sendo falado. Porque você foste comprado, olha o sangue de Jesus aqui, foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. Jesus comprou você pelo preço de sangue. E Ele manda sobre você a pessoa do Espírito. E o Espírito mora em você e habita em você. Gente, entender isso é trocar de nível espiritual. Entender isso, assimilar isso, perceber isso e conviver com isso de uma maneira harmônica e natural. Você pode chegar ao relacionamento. Gente, como é que nós estamos nos relacionando aqui na Jornada 40? Nós não nos encontramos toda noite às 22 horas? Toda noite às 22 horas você não escuta da minha boca sair uma frase, uma palavra, então nós criamos um relacionamento. Do mesmo jeito que você cria o relacionamento com qualquer pessoa, você cria dentro de você o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E quando você cria esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, a tua espiritualidade, o teu nível está ligado em Deus. Então, isso é pegar a tomada. Nós pegamos a tomada da nossa expectativa e ligamos lá no pastor. Ah, eu queria ver Deus falar com o pastor. Aí liga lá no profeta, liga lá no outro, mas nós não pegamos a nossa tomada e ligamos em nós a figura do Espírito Santo que já habita em nós. Então, esse Espírito Santo, ele tem orientações para te passar. Vontade. Então, o Espírito Santo que habita em você tem uma vontade de Deus que ele vai apresentar a você. É o Espírito Santo que gera tristeza no teu coração quando você peca. É o Espírito Santo que gera peso na sua consciência, porque ele está ali falando assim, não faz isso, isso é uma coisa ruim, não seja assim. É ele que está gerando uma limpeza, uma libertação quando vem para um seminário, quando vem para um encontro, quando conflita uma palavra. É o Espírito Santo que está dentro de você, que está fazendo a obra, que está fazendo o que ele fala de intercessão, intercedendo por você diante de Deus. Ele que está aqui no meu coração, que está aí no teu coração, ele é a figura de Deus, ele é a extensão de Deus dentro de você. É o Espírito Santo. Agora, ele tem que ser... Eu não sei se a pessoa trata o Espírito Santo igual se fosse um fôlego. Respirei, estou cheio do Espírito Santo. Não, gente. O Espírito Santo, ele é uma figura que habita dentro de você e ele fala com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma. Ele direciona, ele acalma. Agora, a sua mente tem que estar dominada por Deus e pelo Espírito. Você tem que dominar a sua mente, o seu temperamento, as suas emoções e sujeitar. O Espírito sujeita o profeta. Então, há uma relação de respeito de Deus para com o ser humano. Ele não é uma possessão demoníaca que toma conta de você à força e você vira aquele louco que faz tudo que o diabo quer. O Espírito Santo é doce, ele é o consolador, ele é o conselheiro. Ele nunca vai entrar em você e falar assim, não faz isso, tira a mão daí, rapaz, faz não sei o quê, vai por ali. Ele não vai vir te dar puxão de orelha, te dar sermão. Ele vai te dar bons conselhos, porque ele é a presença de Deus. E Deus é amor, Deus é graça, Deus é paz, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Ele dá tempo para você e ele habita em você e vai falando assim, não faça isso que você me entristece. Não faça isso que você me enfraquece dentro de você. Ao ponto de você nem ouvir mais a voz do Espírito. Achar que não tem Espírito Santo dentro de você. E o que é um erro. Eu não sei, eu acho que Deus me abandonou. Eu acho que eu fiz tanta coisa errada. Não, Deus nunca abandona ninguém. A única forma de você não ter Deus é negar Ele. É dizer, eu estou em pecado, mas eu nunca neguei, eu tenho fé em Deus. Então tem Espírito Santo dentro de você. E você dar força para essa chama vai fazer com que essa conexão tua com o Pai somente aumente. E o Espírito Santo, ele tem desejos e vontades para ser realizado na sua vida. Ouça agora, eu te desafio agora, nesse momento. Fala, Espírito Santo, o senhor está aqui? O senhor está aqui? Fala comigo, Espírito Santo. Qual é o teu desejo, Espírito Santo? Qual é a tua vontade?
Qual é a tua direção? E o Espírito Santo, ele vai falar de Jesus para você. O Espírito Santo vai convencer o pecador. O Espírito Santo vai transformar a mente, o coração. Desafie você, converse com ele. Nesse momento o Espírito Santo está falando com você. Ele vai te dar dons, ele vai te capacitar, ele vai direcionar a sua vida. Ele vai fazer você ter uma mudança na sua mente. Porque aí quando você dá lado para ele, ele vai dominando e irrigando você de amor e transformando você numa nova criatura, à imagem e semelhança de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. E ele está fazendo isso através de uma intercessão. Vamos ler então. Capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Diz assim: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que nos convém pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Queridos, a presença do Espírito... Você aceitou Jesus, o sangue de Jesus teve poder e trouxe o Espírito Santo para morar em você. A presença do Espírito Santo em você faz a tua conexão com o Pai. É ele que intercede por você. É ele que transforma em intercessão diante de Deus. Ele é a garantia de que Deus está em você. Ele é o penhor do Espírito. A garantia que Deus coloca em você dizendo assim: esse vai vir morar comigo na glória. Esse me pertence. Esse faz parte do meu reino. Esse o meu poder se manifesta nele. Porque eu, o Espírito Santo, o próprio Deus, habito nele. E aí a Bíblia está dizendo que ele habita em nós, que nós não sabemos pedir o que convém. Agora o Espírito de Deus, que é eterno, que conhece o ontem, o hoje e que conhece o amanhã, porque, gente, o Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é a figura de Deus e Deus é eterno. Então dentro da gente tem coisas do próprio Deus que pertencem a um tempo que nós ainda não vivemos. O nosso Deus, ele é o Pai da eternidade. E o Espírito Santo é a figura de Deus que habita em você, que está em você. Então, quando ele diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo traz uma proteção de Deus sobre a sua vida, de coisas que você nem imagina que estão atacando você. O Espírito Santo está preparando você para coisas que ainda virão na sua vida. O Espírito Santo está fazendo nascer em você dons, talentos e os frutos. Então, a presença do Espírito que está ali, mexendo na sua alma, mexendo no seu coração, transformando a sua vida, está produzindo em você os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são os sinais de que a planta que Jesus plantou em você, através do sangue dele, germinou, nasceu, é uma árvore frondosa, como diz o capítulo 1 de Salmos, o Salmo 1, e que no tempo certo vai dar fruto. Então o Espírito Santo já é Deus em você. E agora, à medida que ele cresce em você, ele vai se tornando a obra de Deus em você. E você, com a presença do Espírito, ouvindo e interagindo, e o Espírito intercedendo ao Pai, e você aprendendo a submeter o teu temperamento, o teu jeito de ser, a tua forma de falar, de agir, de pensar, a sua conduta, submetendo ao Espírito Santo de Deus, vai produzir a transformação da tua mente, que é a metanoia. Então, alguém que tem o Espírito Santo, é impossível ser a mesma pessoa. Ele vai crescer, vai melhorar. Por isso eu te desafio, converse com o Espírito Santo, interaja com ele, pergunte para ele o que você precisa fazer, pergunte a ele qual é a sua vontade e você vai ouvir o Espírito Santo falar, porque ele fala e ele é fiel para cumprir a obra que Deus tem na sua vida. Deus te abençoe, relacione-se com o Espírito Santo e tenha profundidade
nas experiências com Deus. Um beijo no seu coração e até amanhã.